Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A todos que estiverem nos vendo ou que vão estar passando para uma breve live apenas para transmitir uma mensagem da parte do Senhor, cujo Deus tem colocado em nosso coração. Os amados que forem entrando, peço para que compartilhem, pois não vai ser uma live longa, pelo menos essa não é a minha pretensão, mas deixa Deus desenrolar o tempo, porque eu tenho a palavra de Deus ao seu coração e para que também, com certeza, será transmitida ao meu coração. Em meio ao esse período conturbado, tribuloso, e muito especificamente na ocasião que vivemos em quarentena, proveniente desse vírus, conhecido como coronavírus, ou Covid-19, o nome científico para ele. O mesmo nos colocou em quarentena, nos colocou de resguardo. Estamos todos presos em nossas casas. Alguns estão viajando, não tem como voltar. Creio que isso vai passar em breve, porque Deus está no controle da situação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Enos e esse é o nosso momento porta da palavra. Meus queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem para os irmãos, abordado sobre o tema como devemos viver enquanto esperamos a volta de Jesus. Estarei apenas tecendo alguns comentários, são que com certeza nos ajuda, tá, na compreensão da palavra de Deus e que nos fortalece cada vez mais com relação à espera ao nosso Salvador. Uma vez que compreendemos que Jesus está voltando, e a evidência é o que estamos vivendo, pois a Bíblia ela já nos mostra por meio das suas páginas que discorre e pelo toda a Escritura Sagrada que nos avisa que Jesus está voltando e que é tempo de nós nos prepararmos, estarmos preparados para a sua volta, porque ela é iminente. A Escritura Sagrada nos deixa entender que a qualquer momento a trombeta irá tocar e o nosso Salvador virá rasgando os céus para levar a sua igreja para estar com Ele. Espero que os irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo dão um ok, tá bom? Repito, não pretendo ser uma live longa, mas como devemos viver enquanto esperamos a volta de Jesus. Bom, o cristão deve estar atento, vigiando e orando até o dia do Senhor. A Bíblia diz em Lucas, capítulo número 21, do versículo 34 ao 36, o Senhor disse: "E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem." Aqui é um alerta que o Senhor Jesus faz aos seus ouvintes. Jesus faz questão de nos orientar, de nos alertar com relação ao comportamento
antes da vinda dele. No versículo 36 do capítulo 21 de Lucas, temos duas palavras que devemos observar com atenção, pois são orientações de Jesus acerca de como devemos viver enquanto esperamos a sua volta. A primeira palavra é vigiai. A segunda palavra é orando. O próprio Cristo, ele estabelece formas, meios de como nós devemos nos comportar até que ele venha. Uma vez que compreendemos que muitos estão dispersos, desatentos, e não estão atentos ao que a palavra do Senhor diz. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 11, e ele diz assim, é tempo de despertar. A salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. Então, se você for discorrer todas as escrituras sagradas, e especificamente das páginas, dos textos neotestamentários do Novo Testamento, há um alerta aos ouvintes das mesmas. O Senhor Jesus sempre está nos alertando, não só o Senhor Jesus, mas também os seus apóstolos fizeram questão de alertar a igreja, de alertar aquele que acredita no poder do Evangelho e na eficácia da sua mensagem. Sempre houve um alerta, e o próprio Cristo, em Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36, ele nos dá a fórmula. Primeiro, ele diz, vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do louvado seja Deus. Então, a primeira palavra que devemos nos atentar ou nos ater é vigiai. Ok? Vigiai. Jesus disse, vigiai, pois, em todo o tempo. Vigiar não quer dizer ficar parado à espera de sinais. Antes, significa ficar desperto, alerta, não ser pego despreparado. Essa demonstração nós, pois hoje em dia é extremamente fácil ficar sobrecarregados com as preocupações desta vida e com as tentações do mundo. Então a primeira palavra, ou a primeira fórmula que Jesus transmite para os seus ouvintes é que devemos vigiar. Eu não sei como você está à espera do Senhor Jesus Cristo, porque isso é o que deve estar permeando o coração do cristão verdadeiro. É isso que deve estar ocupando o lugar primário do coração do crente verdadeiro. É a iminência da volta de Jesus Cristo. É acreditando que a qualquer momento o seu Senhor vai voltar. E a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Tá? Então o dia e a hora não temos como contabilizar, não temos como não temos como nós observar o dia nem a hora, porque o próprio Cristo, ele não nos disse a hora nem um dia, ele só disse que viria. E ele disse, nem os anjos, nem o Filho do Homem conhece esse dia nem a hora, a não ser unicamente o Pai. Não sabemos o dia nem a hora, mas de uma coisa é certa, Jesus vai voltar. E devemos nos preparar para que isso aconteça. Devemos preparar melhor para que antes que isso, como o próprio Cristo disse, devemos estar vigilantes, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, para que nós estejamos preparados e havidos, tá? Para aquele grande dia. E ele diz assim, evitais toda e de estar em pé diante do Filho do Homem. A segunda fórmula que Jesus passa para nós é orando. Primeiro ele disse vigiai. Perceba que primeiro está a palavra é vigiar, quer dizer ficar atento, ficar em observação. E a palavra vigiar aqui não é ficar sentado no sofá, deitado na cama, ou deitado na sala, ou sentado na portona da sala, assistindo televisão, comendo pipoca e dizendo, estou esperando Jesus. Não é isso.
A palavra vigiar aqui é ficar atento, em observação. É a mesma coisa que um sentinela, um vigilante, um vigia que está atento à movimentação de que em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Essa é a palavra que Jesus tem para nós. Primeiro devemos vigiar, ficar atentos, ficar apercebidos, ok? E a segunda é orando. O texto diz: orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Alguns manuscritos mais antigos trazem a expressão para que tenhas forças. Então devemos estar orando para que tenhas forças, tá? De estar em pé diante do Filho do Homem. A oração ainda é o único meio de comunicação do homem para com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 1, versículo de número 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sempre quis o melhor e quer o melhor para os seus. Então, como devemos estar esperando a vida de Jesus? Primeiro, vigiando em todo o tempo. Segundo, orando, porque só a oração nos dá força, nos fortalece para podermos estar em pé diante do Filho do Homem. Se você está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, se você acredita nessa mensagem, se você confia no que o Senhor Jesus disse, porque foi Ele mesmo quem prometeu. Em João capítulo 14, do versículo 1 em diante, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: irei-vos em lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa veio dos lábios sacrossantos do próprio Cristo. Então a promessa veio dos lábios do próprio Deus encarnado. Jesus prometeu que voltaria para levar a sua igreja e todo o poder do seu evangelho. Jesus vai voltar para nos buscar, para nos levar, para estarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então devemos estar vigiando, orando em todo o tempo, para que nós não seja pego de surpresa. Eu não sei como você está esperando a vinda do Senhor, mas eu lhe aconselho a você estar sempre buscando a Jesus Cristo, vigilante, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Meus queridos irmãos, a qualquer momento a trombeta vai tocar e aquele que prometeu vai voltar para a glória e honra do seu nome. Amém? Em Lucas capítulo de número 22 e 46, Jesus disse: porque estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus está aqui alertando os seus discípulos, dando uma bronca nos seus discípulos, porque não conseguiram permanecer por uma hora velando com ele na oração. Ele, no Getsêmani, ele chama os seus discípulos para estar intercedendo por ele, com ele, e quando ele termina a sua oração, ele vai de encontro aos seus discípulos e encontra eles dormindo. E o Senhor admoesta eles, dizendo: por que estás dormindo? É isso que muitos crentes estão fazendo. Estão dormindo. Não conseguem mais velar nem uma hora com o Senhor. Aquele fervor que ele tinha de passar meia hora orando, 20 minutos, uma hora, até mesmo 15 minutos, se esvaiu, acabou. E Jesus pergunta para mim e para você nesse momento: por que estás dormindo? É tempo de despertar do sono. Despertar e voltar a buscar a presença de Deus e confiar nele. Porque dessa forma, só dessa forma, podemos, não seremos pegos, melhor dizendo, de surpresa, pela iminência volta do Senhor Jesus Cristo.
Jesus disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entre. Jesus disse para mim e para você nessa noite: e acorda, levanta-se e volte a orar e confiar, porque Cristo, Ele prometeu e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Mas você precisa vigiar, precisa orar e confiar nele, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 17, o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia que só por meio da oração teríamos forças o suficiente para permanecermos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo ele explica a igreja de Tessalônica e exorta aos mesmos que não ficassem preocupados com os seus mortos, com aqueles que tinham morrido antes da vinda de Jesus. Porque ele disse que porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Onde encontraremos o Senhor? Nos ares, sobre as nuvens. Não entrará se antes ver a face dele sobre as nuvens. Essa promessa, ela é fiel, digna de toda aceitação. Então, meus queridos e amados irmãos, creia. Jesus, ele não esqueceu de você. Jesus, ele não te abandonou. O Senhor Jesus, ele se preocupa com você. E por isso que ele, com certeza, por meio do teu Santo Espírito, colocou em meu coração para transformar o coração e dizer para você como devemos viver enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus. Só depende de você. A forma só depende de você. Porque ele já disponibilizou a forma de como devemos esperar ele, vigiando e orando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Espero ter ajudado você na reflexão dessa mensagem. E que se essa mensagem ela tocou o seu coração e de alguma forma amigos, irmãos, grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhe com o maior número de pessoas. Que se essa mensagem te ajudou, com certeza ela vai ajudar muitas pessoas. Eu sou o pastor Enzo e esse é o nosso momento Porta da Palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.